Hello everybody, my name is Juliana e essa é a sua aula de inglês dessa semana. Qualquer dúvida, problema, questão, por favor, entre em contato, estamos à disposição. Todas as atividades para esta aula estarão à sua disposição logo mais. Let's do it! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os idioms. Você sabe o que são os idioms? Idioms também são conhecidos como idiomatic expressions. São expressões que, ao serem traduzidas palavra por palavra, não trazem o menor sentido. Na verdade, não fazem o menor sentido. Um exemplo disso em português é a expressão acertar na mosca, que quer dizer acertar precisamente, certinho. Se você traduzir essa expressão palavra por palavra para o inglês, ela não vai fazer o menor sentido para quem ouvir ou ler. Para saber como se diz isso em inglês, é preciso saber as expressões que eles usam, as expressões usadas pelos falantes nativos de inglês, e que tenham sentido parecido com o sentido da expressão em português. Em inglês, nós temos vários exemplos de idioms, vários exemplos de expressões idiomáticas. Toda e qualquer língua apresenta várias expressões idiomáticas. Essas expressões são feitas no dia a dia da língua. Um exemplo de idiom em inglês seria kick the bucket. Ao pé da letra, nós teríamos a expressão chutar o balde. Em português, ela faz sentido como chutar o balde. Porém, o significado por trás dessa expressão é bater as botas, ou seja, morrer. Temos outros exemplos aqui para vocês. Por exemplo, butterfly in my stomach. Sentir as borboletas no seu estômago. Seria como se você estivesse bem nervoso sobre alguma coisa. Além de saber que a gente não vai conseguir traduzir os idioms ao pé da letra, na maioria das vezes, a gente também tem que ter em mente que a gente não vai saber todos os idioms que existem em inglês. Você deve estar preparado para ouvir e compreender alguns deles. Para isso, a gente tem que estudar e melhorar cada dia o nosso vocabulário. Daqui para frente, nessa aula, nós vamos ver alguns idioms que são bem usados em inglês. Nossa primeira expressão é the best of both worlds. Literalmente significa o melhor de ambos os mundos. Ela é usada para dizer que a pessoa pode aproveitar duas oportunidades ao mesmo tempo. Em português seria algo parecido com ter o melhor dos dois mundos. Esse próximo idioma, a gente tem um parecido em português. Speak of the devil. Seria a ideia de que você fala sobre a pessoa e a pessoa aparece. Seria falando do diabo. Esse idioma a gente usa quando a gente concorda com alguém. See eye to eye. Seria concordar com alguém. Agora a gente tem uma expressão que a gente ouve muito nos filmes. Once in a blue moon. Seria alguma coisa que acontece muito raramente. When pigs fly seria a ideia de no dia do São Nunca. Alguma coisa que nunca vai acontecer. A piece of cake. Alguma coisa que é muito, muito, muito fácil. The English test, for example, was a piece of cake. O teste de inglês estava muito, muito fácil. Nós temos agora to cost an arm and a leg. Seria mais ou menos como em português a gente fala custar os olhos da cara. É uma coisa que custa muito, muito caro. Tudo bem? Quando eu revelo um segredo, alguma coisa que não poderia ser contada, eu falo let the cat out of the bag. Seria alguma coisa como dar com a língua nos dentes. Quando você não está se sentindo bem, você pode falar to feel under weather. Seria a ideia de que você não está se sentindo bem naquele dia.
E nós temos a expressão to kill two birds with one stone. Seria a mesma ideia de matar 2 coelhos com uma cajadada só. Resolver 2 problemas de uma vez só. Não temos essa expressão em português, to cut the corners. Seria fazer alguma coisa muito mal, não fazer direito. Para essa próxima expressão, nós temos algo parecido em português que seria é pior a emenda que o soneto. To add insult to injury é fazer com que a situação fique pior. Para essa próxima expressão, nós usamos basicamente a mesma ideia em português. You can judge a book by its cover. Não podemos julgar o livro pela capa. A gente não pode julgar a pessoa somente pela aparência. A próxima expressão significa boa sorte, break a leg. Ouvimos bastante essa expressão quando vamos falar para artistas que estão prestes a se apresentar num palco, um show, alguma coisa assim parecida. A expressão que temos agora, em português, seria acertar na mosca. Em inglês, to hit the nail on the head. A ideia seria descrever exatamente o que está causando um problema ou uma situação. Em português, essa nossa próxima expressão poderia ser traduzida como a males que vem para o bem. Em inglês ficou a blessing in disguise. Usamos essa expressão quando sabemos que alguma coisa aconteceu de muito ruim e depois ela resultou em alguma coisa boa. A próxima expressão é call it a day. Seria parar de fazer alguma coisa. Em português seria chega por hoje. Essa próxima expressão a gente vê assim mesmo em português. Na verdade, a gente vê assim mesmo aqui no Brasil. No pain, no gain. Seria a ideia de que se você não faz por onde, você não consegue o que você quer. A tradução literal seria sem dor, não tem ganho. A próxima expressão é bite the bullet. Seria quando a gente decide fazer alguma coisa que não nos dá prazer, mas a gente não tem como evitar. Fazendo sacrifício por uma boa causa. Em português, a próxima expressão seria sentir do próprio veneno. Em inglês, getting a taste of your own medicine. Seria se você trata alguém mal, a pessoa te trata mal. Aqui temos a expressão giving someone the cold shoulder. Nesse caso, seria ignorar alguém. The last straw seria a última gota. É aquela última irritação que você tem quando você está prestes a perder completamente a paciência. Para essa expressão, the elephant in the room, a gente não tem uma tradução literal. Seria quando a gente tem um problema muito óbvio, de muita importância, mas que ninguém discute sobre ele. Chegamos à última expressão dessa aula, stealing someone's thunder. Significa levar crédito por algo que outra pessoa fez, fazer algo antes da outra pessoa e mesmo assim tomar o crédito para você, a atenção, os elogios ou roubar a cena. É isso por hoje. Não deixe de fazer as atividades referentes a essa aula. Muito obrigada. Thank you very much. See you next class. Bye bye.